ouvindo a Rádio Despertar no seu programa Beleza Sistêmica. E eu venho falando, no Beleza Sistêmica sobre você se conectar com a sua essência. E eu vejo que em muitos casos isso é quase impossível, Geralmente, muitas pessoas elas vivem dentro de um padrão por conta do pertencimento, que é uma das leis que rege as nossas vidas, Então, em alguns locais de trabalho, em alguns grupos, para pertencer, a gente precisa se assumir de uma forma ali exigida, Eu vou contar um pouquinho da nossa história e de alguns grupos e chegar a uma conclusão. E no final, a gente vai entender que a gente está vivendo numa outra época e que é uma época que a gente está mais conectado com a nossa essência, que a gente tem essa liberdade de se expressar do modo como a gente gostaria de ser visto. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês que eu achei muito interessante, que é um estudo sobre visagismo. Quem criou esse conceito foi o Philippe Halavel, criou o visagismo, que é a criação da imagem e que fala dos temperamentos e a gente, hairstyles, criar um visual de acordo com o temperamento da pessoa. Então isso está chegando com mais força agora, no Brasil e também por aí afora, de as pessoas estarem se conectando mais com elas, com o que elas verdadeiramente gostariam de se expressar. O objetivo da utilização de uniformes em exércitos, escolas e instituições é impor uma identidade única a todos e padronizar o comportamento e modos de pensar. Logo, o indivíduo criativo deve personalizar sua imagem e este é um dos pontos mais importantes do conceito do visagismo. A expressão da individualidade nunca foi valorizada na história da humanidade, particularmente nas culturas chinesas e japonesas. O surgimento de um indivíduo criativo sempre foi uma exceção. Quando há uma classe dominante, como acontece nos sistemas feudais, nas ditaduras e nas monarquias, a maioria da população é obrigada a se submeter a regras de comportamento e até de pensamento. Quem não se conforma é marginalizado ou, pior, perseguido. A criatividade, quando se manifesta, ocorre dentro de parâmetros limitados. Os valores dessa classe dominante são expressos nas artes, na arquitetura, no design e na aparência pessoal dessa elite, com todos se vestindo e se penteando da mesma maneira. Desde o fim da Renascença, as monarquias europeias instituíram academias de letras, música, arte e teatro para implementar regras de expressão para escritores, músicos, artistas e atores. A arte dessas culturas era medida pela excelência técnica e não pela originalidade do trabalho. As pessoas procuravam se destacar utilizando materiais finos, caros e de alta qualidade, e se valiam de artesãos, costureiros, cabeleireiros, maquiador e de muita sensibilidade e habilidade para criar suas imagens. Não se pensava em expressar características de personalidade por meio da imagem pessoal. Os objetos pessoais de decoração e a arquitetura dessas épocas também refletem essa postura autocrática da sociedade e, ao mesmo tempo, os valores da sua nobreza. Apesar disso, sempre surgiram grandes escritores, artistas e compositores em meio a essas academias. São suas as obras que valorizamos hoje, não somente por causa da sua qualidade técnica. Nelas podemos notar a evolução do pensamento humano em busca de uma liberdade de expressão, a manifestação das ideias e dos valores do pensamento democrático e livre. Muitos desses artistas, músicos e escritores foram marginalizados ou perseguidos, assim como os grandes homens criativos de suas outras áreas. O filme A Feira das Vaidades, baseado no livro de William Thackeray, mostra o poder da aristocracia no século XVIII e como era penosa a trajetória de uma pessoa que buscava um caminho individual e diferente do padrão. Os sistemas educacionais foram criados para formar pessoas dentro desses padrões, que pensassem e agissem de acordo com as normas prescritas.
O pensamento criativo era permitido somente quando não ameaçava a ordem vigente ou quando adicionava algum valor àquilo que já havia estabelecido. A educação atual, na maioria das escolas públicas ocidentais e orientais, continua muito parecida com a de 200 anos atrás. Nas culturas indígenas e muitas das africanas, o sistema é cooperativo. Embora haja hierarquias dentro dessas sociedades, o indivíduo é valorizado. O poder é geralmente dividido entre os chefes das tribos. Os xamãs têm poder por causa da sua sabedoria, capacidade de liderança e poder de motivação. Mas decisões são tomadas em conjunto. Cada membro da tribo tem sua função e é considerado importante para a comunidade. Espiritualmente, há grandes diferenças também em relação às culturas europeias e orientais. Em vez de crerem num único Deus abstrato perante o qual todos são iguais, acreditam que são guiados individualmente por espíritos que se manifestam na natureza, nos animais, nas aves, nas florestas, no fogo, na água, no ar e na terra. Tudo isso se reflete na aparência pessoal dos indivíduos. Percebe-se que todos procuram expressar sua individualidade e estabelecer uma identidade por meio da sua imagem. O mesmo pode ser observado no filme O Novo Mundo. As entrevistas explicam como foi feita a pesquisa para caracterizar os índios. Cada guerreiro tem uma imagem individualizada, criada de acordo com o animal, que é seu guia espiritual. Nos Estados Unidos, desde o início da colonização até meados do século XIX, a expressão individual era a norma. Por volta de 1800, cada senador americano se vestia de uma maneira muito particular. Havia uma variedade de estilos. Isso se devia ao espírito pioneiro e ao pensamento livre individual dos colonizadores, que, em certos aspectos, persistem na cultura americana contemporânea. É uma cultura com grande capacidade empreendedora, uma das razões que hoje faz os Estados Unidos a maior potência mundial. Em termos da imagem pessoal, porém, a emergente classe média americana dominante do século XIX seguia os mesmos rumos da classe média europeia, que buscou se afirmar copiando os estilos da elite. As mulheres americanas da alta sociedade compravam seus vestidos em Paris, dos mesmos costureiros que vestiam as nobres europeias. Os homens usavam ternos feitos com os melhores tecidos ingleses, procuravam mobiliar suas casas com os objetos dos melhores artesãos da Europa. Eram submissos aos caprichos da moda europeia e dessa forma achavam que faziam parte da mesma classe e que demonstravam o seu poder. O mesmo fenômeno ocorria no Brasil e no restante da América Latina e persiste ainda hoje. Na Europa, as raras pessoas que ousavam criar uma imagem pessoal personalizada e diferente, até meados do século XX, eram consideradas excêntricas. Geralmente eram poetas ou artistas. Podemos citar como exemplos Lord Byron, Francisco Goya, Oscar Wilde, Gertrude Stein e Salvador Dali. No Oriente, isso não era admissível. Até os anos 60, as imagens pessoais de todos na Europa e nas Américas eram ditadas por uma moda que mudava de tempos em tempos, estabelecida principalmente em Paris, Londres, por volta de 1965. A moda começou a tomar novos rumos, valorizando a expressão individual e refletindo atitudes e pensamento que vinham ganhando força há 100 anos. E essa é a maior tendência da atualidade, a necessidade do indivíduo de estabelecer a sua identidade, que o destaca como um ser único, mas que é também um dos maiores desafios enfrentados pelo homem contemporâneo. E é um desafio, que vai permear ainda por um longo tempo, porque existem os padrões, criados pela sociedade, por grupos. Então, tem as leis que regem as nossas vidas e que também se reverbera nos locais, dos grupos que a gente participa. E a gente participa de vários grupos, A gente tem
lá o nosso espaço religioso, a gente tem nossos grupos de amizade e no local de trabalho também. E muitas vezes, para pertencer a um desses grupos, a gente precisa estar de acordo, né? E ter um equilíbrio entre dar e receber, e também respeitar a hierarquia. Quando a gente chega num lugar, né? Tem os que chegaram primeiro. Então, não tem como a gente se colocar em superioridade, porque também vai gerar desordem, conflitos e depois afastamento. Por isso que é um pouco delicado falar sobre isso, né? E sobre a criação de imagem. Mas nós, empreendedores, pessoas que são mais livres, temos mais facilidade nesse sentido de se expressar do modo como a gente realmente quer, porque a gente não precisa seguir nenhum padrão. Já outros grupos, né, dependendo, como eu citei no começo, uma pessoa que vai servir o exército, ela tem um traje específico que ela vai precisar usar ali o tempo todo, né? Então isso não tem como mudar. E também não tem como mudar alguns destinos. A pessoa vai ter que seguir uma certa ordem. E isso está ligado ao propósito de vida da pessoa, ao que ela veio fazer nessa vida, né? Ao destino dela em si. Então percebe que em alguns contextos, né, os destinos têm que seguir daquela forma. Mas aqui, para quem está buscando autoconhecimento e se encontrar e se conectar com a sua essência, estamos trazendo, né, esses insights também de uma forma que a gente possa analisar que o mundo mudou, né? A gente vive em outro século, em outra época, onde as pessoas têm mais liberdade de expressão. Então, através do conhecimento, a gente consegue entender por que que muitas vezes a gente tem dificuldade de se conectar com a nossa essência de fato. Por conta dessa repetição que já vem lá do passado, né? Os padrões criados pela sociedade, por grupos e até nas escolas. A gente vem, desde lá da infância, né? Já um tanto engessado de que tem que seguir aquele padrão, de que tem que se vestir de certa forma, de que tem isso, que tem aquilo. Então a gente acaba tendo inconscientemente isso como que tem que ser daquela forma. E hoje, a partir do momento que a gente vai entendendo, né, vai evoluindo e também expandindo a consciência, a gente tem aqueles desejos íntimos, né, que a gente gostaria de fazer um corte de cabelo diferente, de vestir uma certa roupa que a gente poderia achar que ia ser julgado, né, porque já vem também do sistema familiar. Eu, como trabalho na área da beleza, né, atendo muitas pessoas, vejo pelos comentários, quando eu era criança minha mãe não deixava usar o cabelo de certa forma, e teve gente até que comentou já em algumas mentorias no happy hour que a mãe ou o pai não deixava usar saia e que era vulgar ou que não podia usar uma saia mais curta, no caso de mulheres, né? Eu acho que para homens já é mais tranquilo nesse sentido. Quando criança, acho que menos rígido do que para as mulheres. E eu estava lendo também uma história esses dias de que no passado, quem usava roupa cor-de-rosa eram os homens e as mulheres que usavam tom de azul quando era criancinha, de bebê para criancinha, porque o azul remetia ao mais singelo, ao lírico e à feminilidade. E veja que ao longo dos anos, dos séculos, isso foi mudando e hoje, né, quando um homem usa roupa cor-de-rosa é até mal falado, né, de que é para menina ou que criaram-se padrões. Então veja que o modo como a gente vê o mundo é que faz sentido pra gente, né? E também o autoconhecimento traz pra gente essa clareza, né? Ao meu ver, né, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho preconceito nem gosto de alguns tipos de julgamento. Inclusive, né, eu tenho vivido falas negativas quando eu era criança e na parte da minha adolescência por conta da minha sensibilidade. Eu sempre fui um homem mais sensível no sentido de delicadeza, né? Isso não remete
algumas falas que eu tenho ouvido no passado, e também a forma das pessoas interpretarem acaba levando para um lado bem pesado. Então, estou trazendo essa história porque a gente traz, né, traumas do passado que também impede de a gente se expressar de forma funcional, do modo como a gente é de verdade. Depois que eu passei por um processo de ressignificação e de autoconhecimento, que eu consegui realmente me abrir para o mundo da forma que eu sou e que eu vibro, da forma que eu acredito, né? Então, hoje eu trago aqui muitas verdades e acredito que cada um tem a sua particularidade no sentido de bloqueios, né? Porque cada um teve uma experiência única de vida, que começa lá dentro do ventre da mãe, né? Já falei num outro vídeo sobre essa questão também, que algumas disfunções, congelamentos sistêmicos e também o modo de como a gente se relaciona com a gente mesmo e com a vida já vem lá do registro gestacional, e ao longo da vida, na vida adulta, né, vai se desenvolvendo e a gente acaba se identificando com padrões negativos e não consegue se expressar de forma 100% funcional na vida adulta. Então veja que o autoconhecimento é super importante para que a gente realmente cumpra o nosso propósito com nossa maior autenticidade e se expresse para o mundo de forma funcional, né? Muitas vezes é tão difícil algumas pessoas conseguirem se identificar com uma profissão e fazer aquilo com paixão, né? De forma funcional. Por quê? Às vezes a família escolheu, ser médico é melhor, é a profissão ideal, ou ser advogado. Tinha umas profissões, né, que idealizavam, que os pais idealizavam para os seus filhos, e muitos deles acabavam estudando, fazendo uma coisa para agradar os pais, e no fundo aquilo não era o propósito de vida, o que ele veio fazer de alma aqui, né, nessa vida. Eu vejo por mim que quando eu decidi ser cabeleireiro, eu ainda era adolescente, quase criança, então eu amava cortar cabelo. Comecei a cortar cabelo quando eu era adolescente ainda, cortava das minhas primas, eu tenho muitas primas. Então eu comecei cortando o cabelo delas e de pessoas da minha família. E já dentro de mim eu sabia que ia ser cabeleireiro, era um sonho ser cabeleireiro. Inventava cortes, olhava um corte e copiava um corte de revista sem ao menos saber uma técnica. Logo depois eu fui fazer um curso de cabeleireiro, estudei na própria escola, fui cabeleireiro na própria escola onde eu estudei, que ficava em Pinheiros. Ainda existe essa escola há mais de 20 anos. E foi lá que eu consegui me realizar e me tornar profissional da área da beleza. E eu lembro que minha professora falava que parecia que eu já era cabeleireiro. Ela achou que eu já era cabeleireiro, imagina. Eu falei, ainda não sou cabeleireiro, quero ser um cabeleireiro reconhecido. Ela falou, mas você já trabalha super bem. Então, naquela época, o dono da escola me deu a oportunidade de me tornar cabeleireiro lá. E eu fiquei muito feliz. Veja que o nosso desejo de alma, quando a gente se permite, ele acontece de forma tão fácil que num certo momento eu achei que era impossível, pois eu não tinha muito apoio das pessoas da minha família que eram mais próximos. Já não tinha meus pais próximos de mim, né, para ter aquele apoio que a gente sempre espera, né, a aprovação, enfim. Mas naquela época eu fui com todas as minhas forças e o desejo foi maior, que fez com que eu conseguisse. E tive o apoio das pessoas que estavam mais próximas dentro da escola de cabeleireiro. E o dono da escola me deu essa oportunidade e me tornei cabeleireiro muito rápido, profissionalmente. E hoje vão fazer 23 anos que eu estou nessa área. E também eu tive muitas oportunidades através dessa área. Conheci inúmeras pessoas. Inclusive a Kátia eu conheci dentro do salão de cabeleireiro, quando ela foi procurar fazer um serviço, e a gente se conheceu dessa forma. Sou grato ao universo por ter colocado ela no meu caminho, e eu acho que tudo é da forma que tinha que ser, né? Hoje me relaciono de forma totalmente diferente, e do modo como eu sonhava ser um cabeleireiro, hoje eu sinto
eu tenho esse sentimento, né, de ser um cabeleireiro de sucesso. Fiz cursos nas melhores academias de São Paulo, na Redken, L'Oréal, Vela, Keune, entre outras. Me tornei especialista de algumas marcas e também cabeleireiro reconhecido em São Paulo. Tenho muito orgulho de ter tido essa força, mas não foi uma caminhada fácil, porque eu carregava muitos bloqueios no sentido de atuar na minha profissão. Eu ouvia falas das pessoas da minha família que isso era pra bichinha, que era pra mulher, que eu devia procurar uma outra coisa, ou até mesmo servir o exército, uma coisa que eu nunca desejei no meu coração. Então pense que eu vejo assim, né, se eu tivesse um filho, perceber esse filho, quais as características, como ele se identifica. Eu, como sou colorista, né, vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, amarelo e azul, vamos comparar. Vamos supor que o amarelo é o pai, o azul é a mãe. A junção do amarelo e o azul dá verde, que se tornou você. Então a gente é 50% pai e 50% mãe, mas a gente é diferente e cada um é único. Nosso pai é único, nossa mãe é único e a gente se tornou único vindo desses dois sistemas. Então pense que cada um tem sua identidade individual, embora a gente traga características do pai, da mãe, a gente só consegue de fato ser a gente mesmo na maior autenticidade quando a gente faz também as pazes com o nosso passado, aceitou a vida do modo que ela foi entregue pra gente. Isso é muito importante. E a minha carreira tomou um novo rumo quando eu entendi essa parte de acolher os pais no coração e ativar essa força de vida que vem deles, para que a nossa vida profissional e das relações se tornem funcionais e próspera, abençoada. E eu vivi altos e baixos durante a minha carreira, vivi movimentos de escassez também, afastamento de clientes, por conta de alguns movimentos que já vinha do meu sistema. Como eu perdi meus pais cedo, muito cedo, eu era criança ainda, eles foram atropelados, então foi um destino que não tinha como mudar. Só que eu tinha um registro de que eles partiram cedo. E o que acontece no inconsciente de uma história desse tipo? Eu tinha um registro de que quando parece que vai alcançar o sucesso, perde tudo, ou tudo se esvanece. Aconteceu isso várias fases na minha vida. Então eu tinha um sentimento muitas vezes de que eu não conseguia alcançar o sucesso, de que faltava alguma coisa e eu não tinha aquela energia de força de realização. Depois do primeiro movimento de constelação, antes de eu fazer a formação, que eu entendi isso, minha vida foi se transformando. E eu estou contando essa história para vocês, né, como um exemplo em vários sentidos. E que a gente está aqui, né, para ter um propósito de vida nessa vida. E olha que rumo lindo se tomou, né, minha história. Depois do movimento da constelação e do autoconhecimento, eu entendi, fiz todos os movimentos necessários e queria aplicar o olhar sistêmico na minha profissão. E olha que coisa incrível, né? Trouxe beleza sistêmica, que é algo mais profundo ainda. E eu trouxe também, né, um pouquinho da história do visagismo, que tem uma certa ligação, né, com esse olhar sistêmico, contando toda a história, trajetória. E esse novo olhar que o visagismo também traz, faz muito sentido com o movimento das constelações, né, esse processo de evolução, e que a gente pode deixar lá no passado, que é do passado, e viver uma nova vida. Hoje a gente pode se conectar com a nossa essência de forma funcional. Esse autoconhecimento está aí pra gente usufruir dele e ter mais qualidade, né? Com a gente mesmo, com a nossa esfera do eu bem resolvida, a esfera das relações. E a gente entende que hoje, para pertencer a grupos ou nossa família ou ambiente de trabalho, a gente pode ter a nossa individualidade. A gente, né, se autoconhecendo, entendendo sobre os nossos temperamentos, a gente pode se destacar assim diferente.
porque cada um é único. Cada um tem sua autenticidade, né? E por que ter medo? Eu tive muitos medos, muitas vezes, de me expressar da forma que eu sou, que eu acredito, como eu vejo a vida, por ter passado alguns processos violentos na minha vida. Eu tive abuso sexual quando eu tinha 10 anos de idade, ainda era criança e não tinha meus pais por perto. Isso foi dentro da minha própria casa. Então, na fase da minha adolescência, eu era um adolescente mudo, não conseguia me expressar, tinha um sentimento de culpa, de vergonha, imagina, vários sentimentos reverberando dentro de mim. E impactou muito os meus sentimentos, e isso também se reverberou um pouco na minha vida adulta. No começo da minha carreira, a minha relação com as minhas clientes era um pouco muito fechada. Era difícil eu ter uma maior assertividade por conta da comunicação, que era falha. Mas essa falha na comunicação já veio lá da infância, devido a esses traumas que eu vivi. Então, para mim, o autoconhecimento é uma coisa fantástica. O movimento das constelações, eu posso dizer que transformou a minha vida. Por isso que eu tomei também a decisão de, através do meu propósito de vida, que é a profissão da beleza, aplicar esse olhar sistêmico também com mais profundidade, para ajudar outras pessoas também a enxergarem e se abrir para o mundo. Hoje mesmo nos meus atendimentos de cabelo, né, tem mudado radicalmente assim minha relação com as minhas clientes. Eu trago um pouquinho desse olhar quando a gente está ali, tem aquele momento de atendimento, e é totalmente diferente do passado, e isso que eu buscava e que eu não conseguia alcançar. Eu não tinha uma comunicação assertiva, eu tinha muitos traumas e ficava vivendo ainda naquele passado, né? Não conseguia tomar o adulto, até porque eu não tinha entendimento e conhecimento de como fazer isso. E aqui é uma oportunidade, né, e um grande insight para você que também passa por isso e vive algum bloqueio na vida de alguma forma. O autoconhecimento vai desbloqueando, a gente vai expandindo realmente. E a gente, como adulto, pode abraçar, né, essa criança que sofreu abuso, que ouviu que não era boa o suficiente, que tinha que achar outro caminho e não podia viver seus próprios sonhos. Sim, eu como adulto posso abraçar essa criança do modo que ela precisou naquela época, e hoje eu não preciso mais viver isso. Isso que é o olhar sistêmico. Olhar, né, como adulto, a gente consegue ir para a vida e seguir o próprio destino. Porque opções tem muitas, né? Variedades, tem infinitas opções e falas como sugestões. E muitas vezes a gente não consegue olhar para a nossa própria escolha, para o nosso próprio destino. E tá tudo dentro da gente, né? A nossa alma vibra o nosso sonho. Mas quando a gente fica olhando para sugestões, a gente não consegue se conectar, de fato, com tudo que vem da nossa alma. Por isso, o autoconhecimento, essa ferramenta maravilhosa, ajuda a gente a se conectar com a essência de verdade. E tudo isso que eu falei para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fiquem conectados com a Rádio Despertar, nossa rádio de autoconhecimento, para que você tenha uma vida com mais qualidade em todas as áreas. Fique conectado com a gente e até a próxima!